paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos ao podcast cristão do Timóteo Cast. Nessa oportunidade vamos falar sobre escatologia bíblica. Nessa feita estamos aqui para fazer a parte 2, junto com o pastor Adriel. Meus irmãos. Pode ser, meus amados irmãos, é uma honra imensurável nessa tarde estar apresentando para vocês a parte 2 de escatologia. E nessa oportunidade eu quero agradecer, aos irmãos aqui da Assembleia de Deus Mazuca por estar fornecendo esse espaço, A gente estávamos gravando lá em Minas Gerais, a gente tinha um espaço lá para gravar e agora nós estamos usufruindo aqui do espaço dos irmãos. Eu quero ser grato aos irmãos aí, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, que estão seguindo o nosso canal, ali do Rodrigo Timóteo Oficial, no YouTube, no Instagram é Timóteo Cast, o nome do podcast, Timóteo Cast, e vamos iniciar aí a falar sobre a escatologia e, nessa oportunidade, o assunto é a guerra, É a guerra que tá aí. Tem o que falar dessa guerra aí. O negócio está sério, as nações estão atentas, tem líderes que já estão com medo, os ditadores, por causa desse posicionamento do Trump, essa posição dele aí de confrontar. Você vê que ninguém quer alguém que confronte, Até mesmo o Trump agora está sendo usado como uma vara de correção para esses países corruptos que querem colocar o mal, E tem muitas especulações, pastor Rodrigo? É o que não falta, Quando acontecem as guerras, o que não falta é especulações. Muitos estão dizendo, será que a guerra de Gog e Magog, a profecia de Ezequiel 38 e 39 está se cumprindo? Será? Então, essa é uma dúvida já que precisamos de resposta. O senhor fez um estudo sobre isso, Estamos aí com as pais banhadas. Glória a Deus. O que o senhor tem a falar? Nós acreditamos no pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja não passa pela tribulação. E será o que acontece agora, nesse momento que nós estamos vivendo? Será que o Gog e o Magog é para agora? Qual é a sua resposta diante desse cenário? Na verdade, pastor Rodrigo, temos divergência nessas linhas de interpretações. Tem alguns irmãos que são pré-tribulacionistas também, como a gente, que creem que a igreja não passará pelo período tribulacional de 7 anos, e acreditam, interpretam que Gog e Magog, essa guerra, acontecerá antes do arrebatamento. Alguns veem depois do arrebatamento, outros na metade, e outros traz a ideia de o cumprimento de Ezequiel 38 e 39, juntamente com Gog e Magog, a última guerra depois do milênio. No meu modo de interpretações, com os professores que a gente vai aprendendo no decorrer da história, a interpretação bíblica mais plausível, mais coerente no meu modo de ver, essa guerra de Gog e Magog acontecerá no meio da grande tribulação. No meio da grande tribulação. Mas, e essa guerra que pode acontecer antes? Porque vai ter um acordo de paz, certo? Então, esse acordo de paz vai vir por causa de uma guerra, E como fica? O que está acontecendo hoje? Que momento da profecia nós estamos vivendo? Será que não é esse momento? Porque faz mais sentido o Gog e Magog ser agora, do que... Bom, a gente tem que ir lá para o texto para nós compreender quais nações vai estar envolvida, porque se acontecer, por exemplo, uma guerra aqui na América do Sul, não tem nada a ver com o Gog e Magog, que tem a ver com a usufração, a aplicação para Israel. Certo. E a gente vai compreender isso usando o texto, mostrando que a Bíblia mostra e fazer uma hermenêutica sobre isso. Exatamente. Então, pega a espada, vamos ver o que tem aí. Ezequiel, capítulo de número 38. Qual o versículo? Já está aberto aqui. Versículo de número 1 ao 6. Posso ler? Por favor. 38. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Fartei que te volvas, porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com paves e escudos, empunhando todos espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togama do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos comigo. A gente vê, pastor Rodrigo, eu peço para os irmãos, se você está num lugar específico, num lugar preparado para estar aprendendo, que é algo profundo aqui, você tem acompanhar com a gente segundo a palavra do Senhor. Aqui é uma confederação de vários reinos que vai se ajuntar através de uma liderança para destruir, para roubar e saquear Israel, a fim de destruir Israel. E no capítulo de número 32, do versículo de número 1 ao 6, são mencionadas as nações que formarão essa confederação. Aí a gente vê o primeiro ali, Gog, Gog será o líder, uma força do norte,
Esse nome Gog, que é algo simbólico, como faraó, né, um título, algo simbólico, e esse será o líder. Magog também fala de Magog ali, a segunda versículo de número 2. Esse Magog também era o segundo filho de Jafé, neto de Noé, está em Gênesis 10, versículo 2. O historiador Flávio José, ele vai dizer no século I, esse historiador, ele identifica os descendentes de Jafé como sendo de origem dos citas, dos gregos e romanos. Cita um grupo das tribos nômade que ocupou a Europa Central da Ásia, para nós compreender quem é esses países, amém? A gente vai compreender de acordo com a história, de acordo com a palavra do Senhor. Atualmente, a Moldávia, a Ucrânia, ao leste da Rússia e todas as tribos nômade que habitam entre a Hungria e as montanhas de Turquestão é Magog. Já Gog é o principal dessa região, formado por 3 territórios, Ros, Meseque e Tubal, como está no versículo aí, né? Isso. Versículo de número? É o 3. É o 3. Qual que é o nome? Ros, de, Meseque e Tubal. E Tubal. A terra de Magog é que fica na região da Rússia, desde o século XVI. Aí vem interpreta a escritura que entende que Ros, esse Ros aqui, é a Rússia, hoje a atual Rússia. Meseque, fala de Meseque também, é a segunda cidade que faz parte do território magosiano, que é o 6º filho de Jafé. Meseque é considerado como o que deu origem aos russos, Moscou. Então a gente vai compreendendo isso. Aqui o 5 fala sobre os persas, né? Ó. Persas e etíopes e Put com eles, todos com escudo e capacete. Então Magog trata-se do território conhecido como Federação da Rússia, Meseque é Moscou e Tubal é Tobox. Então são os aliados que se ajuntam com a Rússia para a invasão de Israel na grande tribulação, segundo essa lei de interpretação. Então, assim, o senhor está aplicando que essa parte faz menção à metade dos 7 anos. Isso. Uma perseguição ali que vai cercar Israel, conforme a Bíblia fala, né? Isso. Então, esse texto está fazendo referência à metade ali. A igreja vai ser arrebatada, vai vir em manifestação do anticristo. Certo. Faz acordo de paz. Faz acordo de paz. E nesse meio termo, do 3 anos e meio ali aproximadamente, vem a Rússia com seus aliados, essas confederações, para invadir Israel. Certo. Então, mas assim, o anticristo vai quebrar o acordo de paz. Isso, depois dessa guerra. Certo. Então, o anticristo ele vai quebrar na metade, né? O texto diz isso, na metade. Certo. Então, dentro dessa cronologia que o senhor está montando, então, e o anticristo, ele está aliado dessa Rússia, igual o senhor está falando, quem é que vem contra? O senhor citou aí? A Rússia vem contra Israel? Isso, a Rússia vai ser o líder, né? A Rússia vai ser o líder, vai ter os seus aliados e vai vir contra Israel. Está com seus aliados. Isso. E será que o anticristo vai ter um papel nisso? Porque ele vai estar contra Israel também. Então, só que o anticristo vai estar contra Israel na metade. Porque essa guerra é um pouco antes. É um pouco antes. Isso, então, o senhor interpreta que essa terra é um pouco antes. Entendi. Aí a gente, no momento da invasão, vamos para o momento da invasão. Então a gente compreendeu que a Rússia, que é o líder-chefe aqui, dessas confederações. E qual que vai ser o momento da invasão, desse acontecimento de Gog e Magog? Como vai se cumprir essa profecia? Que vai ser durante o período tribulacional, segundo essa linha de interpretação. Tem algumas divergências, né, sobre essa profecia. A primeira que existe, pastor Rodrigo, existe os que pensam que será nessa dispensação, igual o senhor citou lá, Martino, né? Ele compreende que será um pouco antes do arrebatamento, né? Ele comentou que tem que haver uma guerra para haver um acordo de paz, para iniciar os 7 anos, né? O senhor já está dizendo que esse texto se cumpre na metade dos 7 anos, antes um pouco da quebra do acordo, né? Que marca a metade, pontualmente falando. Então o Lamartine, ele pregando até, ele postou um vídeo, né, nas redes sociais. Sim. Agora aí, no dia 2 de março de 2026, tá? Os irmãos ficar ligados em que tempo nós estamos fazendo isso. Ele postou esse vídeo dizendo que primeiro tem que haver essa guerra para o anticristo poder vir trazer essa paz mundial, né? Dentro da teologia tradicional, eu vejo que ele interpreta dessa forma que vai ter que haver um acordo, né, de paz ali e tal, então por isso que tem que ser gerada essa guerra. Sim. Só que assim, essa citação de Gog e Magog, ele não citou, né? Ele só citou dessa guerra que tem que se levantar, isso é um ponto importante. Certo, então temos essa primeira linha de interpretação, existe os que pensam que será nessa dispensação essa profecia vai se cumprir antes do arrebatamento. A segunda linha de interpretação, outros que será após o milênio, né? Tem os que acreditam que será após o milênio. O texto, né, de Ezequiel 38 e 39, por se tratar de Gog e Magog, né, o nome Gog e Magog, só que realmente vai ter um Gog e Magog no final do milênio. Biblicamente falando, tem. Exatamente. Aí essa segunda lei de interpretações compreende que a profecia é a mesma de Gog e Magog após o milênio. Eles compreendem essa... então esse texto, então para o senhor, eu acho que para mim também, sim. Eu também não acredito que esse texto de Ezequiel 38 e 39, esses relatos, essa profecia não está ligada a Apocalipse 20, a última guerra pós-milênio, né? Por quê?
Porque a última guerra, pastor Rodrigo, você que é um mestre em escatologia, sabe muito bem, que vai ser Satanás que vai ser o líder contra Israel, certo? Contra o milênio, o povo do milênio, contra Cristo. Já essa guerra de Ezequiel 38, essa profecia é específica. É a Rússia, a nação Rússia, a confederação com os seus aliados. Então aqui tem uma nação. Lá já de Apocalipse, capítulo de número 20, já é Satanás, enganando ali as pessoas do milênio. Então nós descartamos a profecia com base em Ezequiel 38 e 39. Exatamente. A terceira linha de interpretação, que as pessoas compreendem que será no final da grande tribulação, que é a Batalha do Armagedon. Eu já sou adepto dessa visão. Então, descartamos ela também. Eu descarto. Descarto também. E há outras, que é a minha linha de ver, que vai começar nesse período da grande tribulação, entre a metade, um pouco antes da metade. Certo? Eu parto de uma visão, não indo contra, eu acredito no que ele está dizendo, certo? Eu acredito nessa visão, porque aqui tem dois pontos dessa Ezequiel 38. Eu acredito que Gog, na minha humilde opinião, Gog seja um líder. Ezequiel está usando essa figura de liderança, né? Como faraó, essa palavra, eles usavam muito isso. Em Ezequiel ele vai falar sobre Tiro para fazer referência a Satanás, e por aí vai. Então eles tinham essa forma de linguagem aí. Eu acredito que aqui ele esteja tratando diretamente do anticristo. Minha visão. Agora eu vejo aqui também no texto no Ezequiel 39, que esse texto também pode estar relacionado ao que o senhor está dizendo aí, que é na metade antes da grande tribulação, pode estar se cumprindo. Quem defende isso também é o pastor Napoleão Falcão. Ele vai defender essa questão, que uma batalha é antes da Batalha do Armagedon, e a outra é na Batalha do Armagedon. E esses textos 38 e 39 é essa diferença aí. Porque uma batalha nos montes e outra nos vales. A gente compreende assim, pastor Rodrigo, vai existir duas batalhas que são específicas. Armagedon, dá no mesmo, né? Isso, Armagedon vai acontecer quando Cristo voltar com a igreja, certo? Apocalipse 19. Apocalipse 20 vai ser Gog e Magog, que ali é uma forma simbólica, vai ser Satanás contra... Isso, exatamente. Então Apocalipse 20 é pós-milênio. Isso aí a gente já descartou. Já descartamos essas duas guerras. Não, essa daí não. Aí a gente vai para essa profecia. Exato. Por que eu digo, desculpa cortar o senhor, mas por que eu digo que pode parecer que é a mesma coisa aqui? Por quê? Porque o período tribulacional de 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, esse período vai ser de guerra mesmo. Vai ser juízo de Deus sobre a terra, o anticristo. Então, desde quando Deus, o Cordeiro abrir ali o segundo selo, vai ter guerra nos céus, né? A expulsão de Satanás dos céus. Vai ter guerra na terra, como bem citado, porque está escrito em Daniel capítulo 11, não é? Isso, Daniel capítulo 11 vai mostrar os reis vindo contra Israel, o anticristo se levantando contra a Santa Aliança. Ou seja, e tudo isso eu acredito na questão econômica, política da época, né? Certo? Porque nem todos os reis vão concordar com o método do anticristo. Haja vista que ele vai querer comandar todo mundo. E tem um ponto, aproveitando, o senhor já vai terminar de concluir o pensamento, e tem um ponto que entra aqui, sobre a questão do 666. Eu vou falar a minha primeiro para não pegar o senhor de surpresa, mas eu creio que o senhor já entendido nessa parte. Nos 3 anos e meio primeiro, eu acredito que a marca da besta ainda não vai ter sido implantada, certo? Eu acredito que a marca da besta ela só é implantada após os 3 anos e meio, quando o anticristo, quando ele quebrar o acordo, ele se manifestar, né, como um assolador dele. Da adoração. Porque nos 3 primeiros anos e meio primeiro, ele vai estar como filho da paz, né? Isso. Então, depois é que ele vai implantar, o falso profeta vai ajudá-lo, né? Então, o senhor acredita nessa visão também? Sim. Boa. Então, só que antes de iniciar querer quebrar esse acordo, por que vai haver essas guerras contra Israel? Por causa dessas implantações que ele vai querer impor a força. O próprio Daniel capítulo 11, se a gente ler, a gente vai ler que ele vai estar numa mesa e vai querer implantar algo, só que os governantes não vão querer. E ele vai falar mentiras e perverter muito, mas nem todos vão querer. Por quê? Esses são os reis. Isso fala de grandes reuniões que vai ter naquela época com os políticos daquela época, os governadores daquela época. E eles não vão aceitar, por isso vai ter gente que vai vir contra Israel. Só que nessa hora ele também vai se revelar. Então a gente está na mesma fiação aqui. Glória a Deus. É a mesma Bíblia, né, irmão? É verdade. Nós somos a mesma igreja. Sim. Então eu trouxe alguns argumentos aqui, trazendo o que o Lamartine trouxe. Eu não compreendo que essa guerra, essa profecia vai se cumprir agora. Pode acontecer várias guerras agora, a gente vai arrebatamento, mas essa específica não. Eu vejo assim, que o grande problema aqui é só querer encaixar o texto de Ezequiel 38 ali nesse acontecimento, porque está claro, biblicamente falando, no outro texto, mas esse texto é um pouco mais difícil de interpretar. Né? Bezeque, Tubal, Boz, Rus. Então o pessoal vai pegando isso aqui. Vai colocar qualquer nome, especulação para qualquer país. Exatamente, igual eu estou falando assim, eu acho que Gog seja um anticristo, mas também eu estou errado. Eu não consigo afirmar isso aqui. Só que eu estou lendo aqui, aí parece para mim. Isso. Como aparece outras coisas também. Se a gente buscar na história, igual os nomes que eu citei aqui, os irmãos procuram cada nome que é mencionado em Ezequiel 38, vocês vão ver historicamente que é o país da Rússia, os países ali circunvizinhos ali da Rússia. Então a gente já compreende que o pastor Juliano Frago, o pastor Ciro Cibola, o pastor Napoleão, igual o pastor Rodrigo citou, eles compreendem sim que é a Rússia, amém? A Rússia é o país do norte. Vamos lá.
Primeiro, Ezequiel 38, versículo de número 8, 11 e 12. Do 8 ao 12, pastor Rodrigo, se puder ler. Depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente, depois de muitos dias. Essa é a ponte cronológica. Aí eles vão habitar, né, seguramente. Quer aplicar esse verso 8 adiante da 9? Não, pode ir. Não. Então subirás e virás como tempestade, farteás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração, conceberás o mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Até o 12? Isso, até o 12. Isso a fim de tomares o despojo. Ao propósito. E arrebentares a presa. É o líder da Rússia, se eu acredito, né? Isso. Certo. E levantares a mão contra a terra. Eu já vi gente falar que esse líder da Rússia ele pensa que é um anticristo também, né? Igual eu tô aqui tentando citar. A gente não sabe. Então, é uma coisa assim que não tá tão clara, né? A gente precisa ser católico consciente. Isso é importante. Tem que ter humildade nessa área aí. Contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Então, a gente vê aqui que Israel está vivendo um momento de paz, né, de segurança, não tem muros, não tem proteção, porque ele está em paz e prosperidade. Segundo a escatologia, a gente sabe muito bem, né, pastor Rodrigo, que com o acordo do anticristo vai ter essa paz e segurança nos primeiros 3 anos. E tem o texto de Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Isso. E Daniel 11, só a tradução King James, eu estava estudando isso aí ano passado, como eu vim comentando com o senhor no carro, a tradução King James, ela tem um texto que ela vai falar sobre essa paz e essa segurança naquela reunião que teve ali, que ele vai conseguir esse acordo. O texto antes do 32 ali, aquele texto ali, antes daquela epígrafe, vai mostrar essa palavra, mas só na King James. Então faz referência a esse tempo mesmo, é bíblico. Vou até marcar esse texto aqui. Então esse versículo de número 8 até o 12 fala que vai ser uma paz. Essa paz descrita se refere então a esse período inicial da grande tribulação. O versículo de número 12 mostra o propósito da Rússia. Qual que é o propósito dessas nações, confederações? O propósito é saquear, porque está havendo um período de paz, um período de segurança, então o propósito é saquear. Certo. O Trump, ele falou, o presidente dos Estados Unidos, ele falou assim que a Rússia, ele não está preocupado. Tem um repórter que perguntou, você sequestraria o presidente da Rússia? Ele falou que não, porque não está preocupado pela crise que a Rússia está sofrendo. Certo. O senhor não está afirmando aqui que o presidente da Rússia pode ser o anticristo, o líder russo aqui, que o senhor está dizendo aqui. A afirmação dessa lei de interpretações, que não tem nada a ver com o anticristo. Certo, não tem. Minha interpretação, não. Certo. Essa nação da Rússia pode ser o presidente da Rússia atual ou pode ser outro, que a gente não sabe quando vai acontecer o arrebatamento. Então, para o senhor Gog aqui é quem? É a Rússia. É a Rússia, isso. Certo. E no caso ele tem um líder russo, ele vai vir contra juntamente Israel, com essas confederações, com as suas tropas, contra Israel nesse período de paz. Ele vai viver no paz. Nesse período de 3 anos e meio. Para tomar os seus despojos. Isso, para roubar e saquear. Por quê? Porque a paz e segurança. Certo. Esse é o primeiro tópico dessa linha de interpretações, certo? Certo. Eu tenho um ponto aqui para levantar, dentro desse assunto aí, depois o senhor pode prorrogar. Quer ir para Daniel capítulo 11? Só para a gente fazer um link. Não precisa sair do seu, eu creio que o senhor vai avançar um pouco no entendimento, né? Ou não? Na verdade, eu quero trazer o quê? A base aqui é nessa profecia. Nessa profecia ainda. Você não quer trazer só uma corroboração aqui com isso? É que eu preciso fazer os irmãos compreender essa linha de interpretação. Por quê? Porque eu acredito que será quase na metade do meu período essa guerra aqui. Na falsa paz. Isso. Certo. Aí eu preciso fazer os irmãos ter base de acordo com a palavra que está escrita. Certo, tá bom. Mas faz sentido o Daniel 11 também. Mas nós vai para lá do meio daqui a pouco. Certo. Segundo tópico, eu acredito, aqueles que se posicionam no fim do milênio, baseia que Apocalipse 20, que nós falamos aqui, versículo número 8, que é no fim do milênio, que Gog e Magog também ali tem um nome, só que é um nome simbólico, não essa guerra aqui. Então a gente já descartou aqui. O terceiro tópico que eu tenho é essa expressão, fim dos anos e últimos dias, no Antigo Testamento, sempre está relacionado o dia do Senhor, a grande tribulação. Certo. Amém? Ezequiel 38, versículo 23, demonstra que essa invasão desencadeará o juízo de Deus. Pode ler Ezequiel 38, 23? Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas das nações, e saberão que eu sou o Senhor. E todas as nações saberão que Deus é o Senhor.
A gente vai para Ezequiel 39, versículo 21 ao 29, vai mostrar que é um período tribulacional. Pois o propósito expresso nessa passagem é fazer com que os gentios e judeus reconheçam que Deus é o Senhor. E que eles vão se converter ao Senhor. Porque no período tribulacional vai haver salvação. O propósito é Israel, mas vai haver salvação para o gentio. Então, de acordo Ezequiel 39, versículo 21 a 29, essa programação do Senhor das nações vai saber. Porque quem que vai defender Israel nesse período? Vai ser o próprio Deus, sim ou não? Exato. Desse dia em diante, os da casa de Israel, Ezequiel 39, 22, desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entregarei nas mãos dos seus adversários, todos cairão à espada. Então a gente vê aqui, versículo 21, que todas as nações reconhecerão o juízo de Deus e a glória de Deus, certo? E a nação de Israel também. Então o propósito é proclamar o Deus poderoso, o Deus único, esse período tribulacional. E assim vai haver o quê? Conversão. Exato. Aí aqui nitidamente, nesse o texto, a conversão que o senhor está dizendo aí, cumpre o 29, né? O 29 aí, ó. O 29 é Zacarias 12, 10 e é a profecia de Joel, né? Na verdade, aqui eles vão reconhecer, quando a gente sabe muito bem, que o povo hebreu vai se converter, vai se chegar a Deus. Certo, mas vai haver um batismo de súplicas, né? Isso, só que esse cumprimento, né, a gente sabe, Zacarias 14, por exemplo, vai só no final da tribulação. No final da tribulação, exatamente, mas está no contexto, ó. Sim. Ó, verso 29, pode ler, ó. Já, por isso que eu estou falando que ela tem um início, essa guerra de Ezequiel 38, ela tem um início justamente na metade, mas o fim dela culmina na Magedon. É esse o sentido. Exatamente, é que eu ia colocar isso mais pra frente. Certo, porque o verso 29, é só para nós não ficar aqui, ó, só vou ler o 29. Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Aí Zacarias 12, 10 vai falar sobre isso. Cumprimento no final da tribulação. Exatamente, isso, exatamente. Aí é a batalha do Armagedon. É após a batalha do Armagedon. Só que aqui a gente tem que compreender que aqui não é Armagedon. Certo. É apenas a sombra do início. O início. Isso, então aqui nós estamos na mesma fiação. Certo? Nós estamos na mesma fiação, além de interpretação do que o senhor está trazendo, esse metade dos 7 anos. Isso, antes da metade. Antes da metade, para iniciar. Para iniciar. Tá, que é um desejo do príncipe de Gog, né, o príncipe de Gog, de invadir, junto com outras tropas, invadir a terra de Jerusalém para tomar os espólios. Isso, porque está vendo que está um período de paz, sem segurança, sem proteção. Porque está vendo uma nação próxima, né? Nação sem segurança, nações que é o quê? Isso aqui é. Israel é rico, né? Isso. O pastor Napoleão fala que o sal, o minério que tem ali no Mar Morto, dá para fazer remédio, é muita coisa. Tem muita coisa ali, Israel, tem muita coisa. É uma terra rica. Né? Outro tópico, pastor Rodrigo, como Daniel 9, 27, será feito um acordo, que nós estamos falando. E no meio dessa semana, que é 7 anos, no meio dessa semana, 3 anos e meio, será quebrado e conclui que algo trará o fim dessa aliança. O que trará o fim dessa aliança? E será essa invasão. Aí vai quebrar, o anticristo vai quebrar o cunho. Porque está muito claro aqui nesse texto que é o próprio Deus que vai defender aqui, Israel. Sim ou não? Vai cair fogo de Deus, Deus vai agir. E as nações vão saber quem é o único Deus poderoso. Israel vai saber do seu Deus poderoso. E assim o anticristo vai fazer o quê? Vai quebrar o acordo. Então esse daí é o 5º tópico. O 6º tópico que eu trago aqui, ao que posiciona essa invasão na metade da semana profética, é encontrado em Ezequiel 39, 21 e 29, que a gente acabou de ver. Certo? A vitória divina servirá de sinal para os gentios, versículo 21. E os acasos de Israel, versículo 22. E surgirá a programação do reino messiânico, Apocalipse 11, versículo 1 ao 14. E acontecerá na segunda metade, cumprindo o que está escrito em Ezequiel 38, 28 e 29. E todos Israel glorificar o Senhor. Glória a Deus. Então eu compreendo, pastor Rodrigo Timóteo, que Ezequiel 38 e 39. Isso, nesse período antes da metade, é o anticristo. Mas ele culmina, você vai concordar comigo que ele culmina no Armagedon. Por quê? No final. Isso, agora não vai para essa parte. Por quê? Aí vai começar, depois do período, o anticristo quebra o acordo e começa a perseguição. Sabe muito bem que vai acontecer uma perseguição durante os outros 3 anos e meio. E a gente sabe que Apocalipse 16 vai acontecer algo ali. Que as nações vai fazer aliança para se preparar para destruir Israel. E vai acontecer muita guerra ali. São 7 anos. Muitos países quase canto da terra não vai existir mais. Certo. Então, eles vão se preparar para destruir Israel. Aí vai se cumprir Zacarias 14, e vai se cumprir a batalha do Armagedon. Essa nação vai se preparar para lutar contra Israel, e vai vir Cristo, Apocalipse 19, a partir do versículo número 1, juntamente com a igreja e seus anjos, e vai matar o anticristo, vai destruir essas nações. Aí assim vai iniciar o milênio. Glória a Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Então é dentro desse sentido, né?
dentro do que a gente tem apresentado, realmente o senhor está correto. Agora, veja bem, essa fundamentação está ligada ao período antes da metade da grande tribulação. Isso. Por conta da imposição, né, do anticristo, certo? Haverá uma imposição política, ele vai estar querendo já mostrar quem ele é, né, e quebrar o acordo. Eu já vi isso aqui há um tempo determinado que Deus vai permitir para ele, pela sua manifestação, e dentro disso, ele vai se manifestar, mas também vai vir outras ações. Agora, aqui nós não estamos afirmando que o presidente, o líder da Rússia, ou a Rússia que vai vir, representa o anticristo. Isso, exatamente. Dentro disso, a gente levanta uma pauta. Quem é o anticristo? Dentro desse contexto do presidente da Rússia e de Gog. Por quê? Dentro da explicação que o irmão trouxe, que ele vai se levantar para roubar os despojos de Jerusalém, Sim. certo? Para roubar riqueza junto com as suas tropas. Então a gente vai agora para Daniel capítulo 11 para entender esse mesmo contexto aqui, porque faz total sentido. Sim, com certeza. Como o senhor estava explicando aqui, ligado. dê a lembrança, porque o texto de Daniel 11 eu costumo estudar bem. Tá ligado isso aí mesmo. E tá ligado isso aqui totalmente. Vai falar sobre um homem vil que também vai vir com esse mesmo objetivo. E a escatologia é tremenda, meus irmãos. Para os irmãos que ainda estão no básico, sabe, da escatologia, a gente vê muitas especulações. A gente vê que o líder do Irã, né? É isso? Ele morreu, e tem pessoas que não têm uma base sólida na escatologia, falando que ele é o anticristo. Mas que vai ressuscitar. Só que a gente sabe que nós que é pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatado e assim vai desencadear o período tribulacional, o anticristo vai se manifestar quando a igreja não estiver mais aqui. Exato. O ministério da iniquidade opera, mas ele só vai manifestar quando a igreja não está aqui. O que detém é o Espírito Santo através da igreja. Aquilo que o detém ser tirado, ele vai poder se manifestar. Aí ele se manifesta. Paulo ele repete essa expressão por 3 vezes. Isso. Então, as especulações, é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente da França. Não, na verdade, segundo o pré-tribulacionista, não é nenhum desses caras. A gente não sabe, na verdade. Mas ele vai se manifestar somente quando a igreja estiver na glória. Aqui, ó, vamos ler a partir, Daniel 11, né? Daniel 11, a partir do verso de número 41? 20. Vamos ler a partir do verso de número 20. Certo? O 41 é mais para frente. Está dentro do mesmo sentido, só que aqui já é uma ação. Certo? O 11 é um plano. A partir do verso 20 é um plano. E a partir do 41 ali, ele já fala sobre a ação dele já. Que é esse período que o senhor citou, levantou muito bom. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Certo? Ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Daniel 11, 21. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, e como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre ele os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas. Mas, por certo tempo, suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele, ó, rei do norte contra rei do sul. Olha aí, ó. Os que começaram os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão transpassados. Também esses 2 reis se empenharão em fazer o mal, a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra. A grande pergunta é, será que Gog ele vai prosperar naquilo que ele vai querer fazer? Será que ele vai conseguir roubar os despojos de Israel? Essa é uma pergunta boa. Aqui o texto, eu acredito que esteja falando dele, porque ele vai sair de uma terra para vir contra a terra da Santa Aliança, certo? Que é Jerusalém, né? Conforme o contexto que o senhor apresentou. E aqui o texto está falando sobre esses despojos, né? Então aqui é um texto que faz total sentido. É bom os irmãos estudar esse texto, porque é um texto que está falando sobre esse tempo. Qual é a fundamentação que eu tenho para falar que esse texto está falando sobre essa metade que o irmão citou? Porque o verso 32, o verso 31 e 32 vai falar da metade, da quebra do acordo. Sim, as profecias das 70 semanas. Isso, que é a quebra do acordo da metade dos 7 anos, não é? Então vamos lá, ó. Aqui nós estamos estabelecendo um ponto cronológico dentro do período dos 7 anos, que é a metade, é antes da metade dos 7 anos, certo? O verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O verso 31, o senhor concorda que é o anticristo. Quando fala
Na minha linha de interpretações, meus irmãos, eu compreendo tanto o lado histórico, que aconteceu de fato, isso aqui aconteceu. Certo, mas profeticamente, para a gente não perder Anticristo, sim, Sim. Anticristo. É que os irmãos vão estudar e vai compreender que teve algo na história, Certo. que é o antigo Uma exegese rápida. O verso 31 fala sobre o sacrifício diário. Só responde isso aqui redundantemente, só uma palavra só. Sacrifício diário era feito não, Giovanni? No tempo. No tempo, tá? Então tá fazendo referência ao tempo que o anticristo vai conseguir essa proeza de fazer nos 7 anos. Uma dupla profecia. Isso, então o sacrifício diário. Tá, o verso 31 tá falando sobre esse sacrifício diário. Sim. Certo? Daniel 9:27, que é o texto base da 7ª semana de Daniel, o verso 27, olha o que o texto vai falar. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então a gente tem que fazer um link do sacrifício aqui, exegese, dessa oferta de manjares, que o anticristo ele vai fazer cessar, né? Então aqui ele conseguiu fazer o acordo no 27, só que no verso 11:31, aqui já está falando da metade dos 7 anos, ou seja, na metade da semana profética, que é 7 anos, esse texto está dizendo que ele vai fazer cessar e vai fazer uma profanação, que o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai falar que o anticristo ele vai blasfemar, né? E ele vai querer se proclamar como Deus, né? E ele vai blasfemar contra Deus. E não só Paulo vai falar isso, como João, no Apocalipse, no capítulo número 13, também vai falar sobre essa blasfêmia. Ele vai olhar para o alto e vai blasfemar contra Deus. E nesse tempo, diz o texto de Apocalipse, que ele vai receber ainda 42 vezes para agir junto com o falso profeta. Certo? Então aqui nós estamos estabelecendo um ponto cronológico na metade dos 7 anos. E isso ocorre depois da profecia de Ezequiel 38 e 39. Exatamente. Então antes da profecia, que é o texto que eu li do verso 20 ao verso de número 30, é o que eu estou querendo estabelecer aqui. Sim. Faz referência ao mesmo texto que o senhor leu. Isso, perfeito. Alguém que está vindo para roubar os despojos. Sim, certo? Então é isso que eu queria só trazer para os irmãos, que isso aqui é uma fundamentação para a gente estudar. Sim. Né? Só que isso aqui não tem nada a ver com a guerra que está acontecendo, a não ser que nós se tornasse mid-tribulacionista. Perfeito. Aí, mas a gente essa teoria, essas especulações. Para o mid está acontecendo isso. Isso. Para o mid está acontecendo isso aqui. Haja vista, por isso que eu perguntei, o texto fala sobre os persas. Sim. E o Irã hoje é a antiga Pérsia, certo? Aí a gente tem que ir para os versículos, eu gostaria que se honesto também, versículo 36 em diante, que vai a gente entender que está com o link de Apocalipse 16, versículo número 1. Já a gente vai falar sobre a guerra específica, o que pode acontecer, a linha de interpretação que a gente tem da guerra de hoje, o que está acontecendo, se pode desencadear algo profético já para o período da volta de Cristo. Já nós vamos falar sobre isso. Verso 36, Daniel 11? Isso, Daniel 11, 36. Certo. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, e falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Está falando do anticristo das blasfêmias, certo? Esse texto aqui já dá uma margem para dizer que o anticristo não será judeu, mas vamos falar outra coisa. Mas em lugar dos deuses, né? Porque o texto está dizendo que é Deus dos seus pais. Se ele é descendente de judeu, o povo judeu não tem deuses, né? Ele tem um único Deus. Sim ou não? O judeu só tem um único Deus. Então o texto está dizendo que deuses, no plural, de seus pais. Porque o anticristo vai fazer um acordo não é com apenas Israel. Aí tem isso também. Tem isso também. Mas aqui já levanta um ponto. Sim. Porque há uma discussão que o anticristo não vai ser judeu. Ele vai vir ele vai conseguir, até porque nem todo judeu é judeu de sangue. Exatamente. Mas é judeu porque entrou na religião. Isso. E também tem as profecias, a gente sabe muito bem que o judeu está espalhado. Hoje está espalhado. Ele está espalhado, então está uma bagunça. Até a restauração final. Então, assim, a gente afirmar, o anticristo vai vir de Roma, o anticristo vai vir da Rússia, é o presidente da Rússia, é Macron, é especulação. Ele vai se levantar e vai ser o capiroto, e nós vamos ver na hora lá. Não vamos ver não, em nome de Jesus. Não vai ver no céu, na glória. Não vai estar na glória, em nome de Jesus. Quer ver? Você quer ver quem vai ser? Não. Eu não quero também não. Deixa você aí, sabidão. Deixa o pós aí. Misericórdia. O pós vai ser arrebatado também. Em nome de Jesus. Vai ser arrebatado. Nós estamos em Cristo. Desculpa a brincadeira, irmão. Mas vamos lá. Verso 38. Mas em lugar dos deuses de seu pai, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Esse Deus estranho que faz referência a Satanás. Haja vista aqui, Apocalipse 13, o texto diz que Satanás vai dar o seu poder. Paulo fala aqui, é o link. Paulo fala também, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele vai vir com poder com a eficácia de Satanás. Maravilha para enganar. Até porque Apocalipse 13 fala que o dragão que vai ser derrubado vai dar o seu poder à besta. Isso. Então, esse Deus estranho é Satanás. Vamos lá. 39. Com o auxílio de um Deus estranho e tal, vai agir contra as poderosas fortalezas, e honrará e falar, reinar sobre muitos, e repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul... Quem é o rei do sul? Aí, ó. Tem dois reis aqui, né? Vamos lá. E o rei do norte arremeterá contra ele. Então, tanto o rei do sul quanto o rei do norte... É o quê?
o rei do sul contra o rei do norte. Ó. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte... O rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros e cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa. Aqui fala de Israel, senhor. Isso. E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão. Estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-ão dos tesouros, olha aí, ó, apoderar-se-ão dos tesouros do ouro e da prata, e todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Ocidente será perturbado, e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. É uma escatologia interpretativa. Maravilhosa, né? E... Daniel 11, pastor, Daniel 11, versículo 40. Certo. E no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte levantará como tempestade contra ele, com carruagens, cavaleiros, muitos navios, entrar pelas terras, né? Enfim. E tudo aqui a gente vê, para a gente não, assim, não entrar em uns pontos mais críticos, mas tudo a gente vê que eles vão vir para roubar os tesouros. Isso. E também até no próprio Egito. O texto diz... Por quê? Ó, a guerra de Gog e Magog, você vai ver que Deus que vai intervir, certo? Vai quebrar o acordo do anticristo, vai vir contra Israel, vai fazer isso tudo. O reino do norte aqui, versículo 40, é a Rússia. É o reino do norte da profecia, Ezequiel 38. O reino do norte. O reino do sul, segundo historiadores, vai falar que é os asiáticos. Mas a maioria da interpretação vai ser os próprios chineses mesmo. Eles são uma aliança mesmo, né? Você viu que... Exatamente. Então a gente vê que as potências hoje, né? As potências nucleares, é o que Napoleão Falcão ele fala, ele vai levantar a questão das ogivas nucleares, que está com as maiores potências, Estados Unidos, a Rússia, né? E a China, os asiáticos, tanto a Coreia também que está envolvida. Boa. Essa aliança está nítida hoje. Se você pesquisar a aliança, é a Rússia, ali, né? Agora é a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Eles são uma aliança. Eles vão vir então com propósito, eles vão vir com propósito, só que Satanás vai agir nisso. Quando ele estiver vindo, porque eles já perderam contra Deus, no meio do, quase antes da metade. Eles vão vir novamente. Isso aqui já é uma preparação para o Armagedon, que você estava falando, citando. Aí vem o cumprimento disso aqui, um link, Apocalipse 16:12. Apocalipse 16. Aonde o propósito... Satanás ele vai fazer o quê? Ele vai enganar essas nações, preparar essas nações para quem? Para batalhar na batalha da Armagedon. Para destruir Israel. Exatamente. Aí vai vir Cristo, onde Zacarias 14 vai se cumprir o final da tribulação. Exatamente. Então é um link aqui já. Glória a Deus, é isso aí. Então você vê que é um resumo, né? E precisa casar os textos certamente. Louvado seja Deus. Agora nós podemos entrar nessa guerra de hoje. Isso. A gente já compreendeu, para os irmãos entenderem que não tem nada a ver com essa guerra aí. Essa guerra que de Gog e Magog faz referência à grande tribulação. Isso. Antes da grande tribulação, para a conclusão dela. É isso, boa. E questões políticas, né? Questão política, questões políticas, econômicas, implantação do reino do anticristo. Ele vai forçar a barra contra muitos, né? Todavia não é com todos. Nem todos vão aceitar o governo do anticristo e a sua liderança. O grande ponto, meus irmãos, que agora a gente precisa levantar é o seguinte: o Irã, você pode dar um Google agora, perguntar para o chat GPT, o Irã ele é descendência não dos ismaelitas, ele é persa ou turco, certo? O Irã, hoje, que o líder lá, foi morto já? Ayatollah, né? Ayatollah, o líder deles foi morto, certo? Os iranianos, eles são descendência de turcos e persas. Mas eles têm uma religião, que é a mesma religião árabe, que é a religião islâmica, que é a maior, né? Entra em luta ali com o cristianismo, certo? Que é uma das maiores, se não a maior do que o cristianismo hoje. É maior que o cristianismo. É maior, eu estava fazendo a pesquisa porque esse dia tinha mudado isso aí. Mas, enfim, então você vê o tamanho dessa religião. E os iranianos, com os árabes, eles têm essa mesma religião, certo? Então, qual é o problema? Qual é a problemática? É que os iranianos, eles têm a mesma fé, né, dos árabes, e os árabes são descendentes de Ismael, né? Porque muitos estão associando, inclusive eu fui perguntado para nossa irmã Margarete, né, nossa amiga em Cristo Jesus, ela estuda bem sobre essas questões, e ela estava comentando comigo sobre o povo de Ismael, se seriam os iranianos. Não, os iranianos, a etnia, a descendência vem dos persas, certo? Já o povo árabe é que tem descendência dos ismaelitas, que no caso são os dois filhos, né, de Abraão, Isaac, né, que vem o povo
Ali os É o filho Israel, de Abraão com H, né? isso, exatamente. E no caso ali, os árabes são ali os filhos rejeitados, né, os que não gostaram, né, no caso, e até hoje há essa guerra, essa briga, por conta daquela obra de Abraão com Agar e Sara. Então, irmãos, hoje a guerra do Irã, o que pode acontecer na questão da profecia? O que pode acontecer com relação ao Apocalipse? Será que o arrebatamento já vem logo após isso? O que pode acontecer é o seguinte, o fator importante e predominante. Pela religião islâmica que o Irã tem, junto com também o Iraque e os países vizinhos, lembrando, religião, não é etnia nem descendência, a religião islâmica é a mesma. Eles têm que liberar lá em Israel, em Jerusalém, o lugar onde é para ser feito o templo. E por que não é construído o terceiro templo? Porque o israelita ele quer construir onde está a mesquita. Porque lá é o lugar, historicamente falando, onde foi construído o primeiro templo de Salomão, onde foi construído o segundo templo de Zorobabel. E por ritual, por tradição, porque Deus estabeleceu ali que é para ser o lugar, eles querem construir naquele lugar. Só que a religião, os homem-bomba, para não criar uma outra guerra, eles não destroem a mesquita que está lá. Tem que dar a Palestina, né? Tem que dar a faixa de Gaza. A faixa de Gaza. Então, o que acontece? O povo, o árabe, hoje tem um acordo feito pelo genro do Donald Trump, o Jared Kushner, que ele fez um acordo, o acordo de Abraão, certo? O acordo de Abraão, o genro do Trump. E ele, nesse acordo de Abraão, eles têm um acordo de paz, certo? Então, o que os árabes querem? Eles querem a faixa de Gaza. Mas para eles conseguir a faixa de Gaza, eles têm que derrotar o Iraque e o Irã. E o que está acontecendo? Estados Unidos está indo para cima de quem? Israel está indo para cima de quem? Do Iraque e do Irã. Não é luta mais contra o Hamas. Não é luta mais contra o Hezbollah, que é pequenos, né? Agora é contra os cabeças. Só que o líder já mataram. E o que o Donald Trump falou? Que ele dá 5 semanas só para destruir o poder bélico do Irã. Ou seja, se eles derem a terra de Gaza para os árabes vão liberar, porque os árabes são mais fracos nessa questão na religião. Então eles vão liberar o lugar da mesquita. E se eles liberar o lugar da mesquita, vai ser construído o terceiro templo. A pergunta que fica é, se eles conseguirem reconstruir o terceiro templo, vai ter que haver um intermediador. Daniel 9, 27. Quem é esse intermediador que vai conseguir esse acordo? O anticristo. Então, a gente vemos, eu não estou afirmando que seja o Donald Trump ou seja o genro dele, mas eles já estão intermediando isso. Interessante sobre essa guerra que está acontecendo atualmente, o presidente da China já falou, não gostou nada disso, ter matado um líder. Exatamente. Ele já não gostou. Todos os comunistas, todos os ditadores, eles estão incomodados. O próprio Lula se manifestou, né, dizendo que ele tem o speed lampião, que o Trump que não mexa com ele, porque ele é o líder, então já estão com ele. Por quê? Porque o Trump já pegou o Maduro lá na Venezuela. Agora matou o Ayatollah do Irã. Ou seja, para essa aliança dos asiáticos com a Rússia, que é o governo da Coreia do Norte e a China com o presidente da Rússia, ele está o quê? Indignado com isso. Então o presidente dos Estados Unidos pode fazer o que quer. É como se fosse isso, ele está falando na entrelinha. Então já está começando ali um conflito interno para ocorrer essa guerra, essa profecia de Gog e Magog. Só que todavia, isso que está acontecendo agora é apenas sombras do que vai ocorrer. Assim, a gente pode afirmar que o terceiro templo vai ser reconstruído, está tudo preparado, certo? Já tem o material. Já tem o material, já estão preparando o sacrifício que tem que ser feito, não é qualquer bezerro, não é qualquer bode que pode ser oferecido para oferecer as ofertas, igual nós citamos que vai haver. Só falta terra. Só que, qual é a minha ênfase? Por que pode ser que seja mesmo? Porque o mundo não conhece Bíblia, não conhece doutrina, a gente conhece porque nós somos igreja, você é sal, você é luz, você está sendo lavado e regenerado pela palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado para revelar as coisas que haveria de vir, ou seja, para revelar a escatologia, as profecias, para te dar discernimento, para te dar dom, entendimento, e é pelo poder do Altíssimo. A Bíblia diz que a todos, quando Deus quiser revelar, Ele vai revelar o que Ele quiser. E Ele não faz nada sem revelar antes aos seus servos e profetas. Então Deus é um Deus de revelação. E o que eu quero enfatizar com isso? É que a igreja ela tem a ciência que vai ser arrebatada. Nós temos essa doutrina não é pela carne. É a evangelização do Espírito Santo que nos evangeliza sobre arrebatamento. O maior interessado é Ele. A Bíblia diz assim que o Espírito e a noiva dizem vem. Quem tem sede, diga vem. Nós aguardamos, nós oramos, venha a nós o teu reino, Senhor. Então nós estamos aguardando a vinda de Cristo porque é a promessa dele. Ele prometeu que iria vir. Tá certo? Então o foco irmãos, se há tanto tempo, não tem tempo, desde o ano de 70 que foi destruído, o povo de Israel foi disperso, certo? O povo de Israel foi disperso, cumprindo a profecia que o próprio Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra, que seria destruído, o templo foi destruído, e desde aquele tempo que o general Tito de Vespasiano houve aquele levante, destruiu tudo ali, até os dias de hoje não tem templo, não tem culto. Israel, o sacerdote não oferece, não faz os seus ofícios, mas o povo israelita está esperando alguém que vai resolver, solucionar os seus problemas. E eles não creem em Jesus, então vai vir alguém para intermediar esse acordo de paz. Ou seja, está tudo encaixado.
algo que não foi feito, que ninguém conseguiu fazer, essa construção desse terceiro templo desde 2000 anos atrás, se isso acontecer agora, é algo muito importante na história. É algo assim que vai quebrar muitos paradigmas. Por exemplo, a mesquita lá, a destruição do Irã, faz muito sentido ser o tempo do fim. Você está querendo dar data, pastor Rodrigo, para o arrebatamento? Não. Mas, biblicamente, a gente sabe que o anticristo só pode se manifestar, e aqui a gente não marca a data, aqui a gente sabe da revelação. Você que está aqui, você que é a igreja do Senhor, você que vai na igreja bíblica, né, pastor Adriel? É verdade. Você está com pessoas sérias que estudam a palavra do Senhor. Então, quem é, aleluia, servo do Senhor, Deus revela as coisas. E Deus está querendo revelar essas coisas. E não é porque nós estamos marcando data, não, porque a gente não sabe o que tempo que vai ser construído o terceiro templo. Mas a gente sabe que quando iniciar, e quando houver esse acordo de paz, a igreja não vai ficar muito tempo para contar a história. Por quê? Porque a gente não vai saber quem é o anticristo. Qual é a prova para isso? Interessante, pastor Rodrigo, que tudo indica que não passa essa geração. Exato. Eu creio nisso. Eu também. É a geração do arrebatamento. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque não é só o sinal, essas profecias, é muitas outras. O amor siciliano, a religiosidade está caída, a igreja não está mais como era o princípio, como Jesus. E Jesus falou como seria esse cenário, engano, mentiras. E nós estamos vivendo isso. É forte. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Aí uma pergunta retórica que precisa iniciar. Então, sendo que a igreja, esse ponto que eu levantei aqui, que se o templo começar a ser construído, a igreja não pode estar aqui, por quê? Traz essa resposta pra gente, dentro desse texto que o senhor vai ler aí. Olha o que diz a palavra assim, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4. A qual se põe, falando do anticristo, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. O templo ainda não foi construído. Ou seja, então não tem tempo ainda, mas ele vai conseguir. Quando construir o templo... Só que só na metade dos 7 anos que ele vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Vai sentar, vai fazer uma profanação, vai sentar como Deus, vai querer adoração, vai profanar. E vai ter a ajuda do próprio falso profeta para que as pessoas o adorem. Vai ter uma forçação de barra. Quem não adorar, ele vai entrar na marca da besta e por aí vai. A religião do anticristo. Versículo 5. Não vos lembreis que essas coisas vos disse quando é iniciar convosco? Essa é a primeira carta que Paulo está falando de arrebatamento para essa igreja. O foco aqui, irmãos, é o templo. Nós estamos falando do templo e dessa manifestação, porque a igreja não vai ver com base na palavra. Versículo 6. Agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o Nico, a quem o Senhor Deus fará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira, para que sejais julgados todos os que não creem na verdade, antes tinha prazer na iniquidade. O versículo de número 6. Agora você sabe o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já está operando o mistério da injustiça, já está operando, somente há um agora que o retém, até que do meio seja tirado, para que ele possa se manifestar. Então o que detém, quem que é, pastor David Timóteo? O que detém a manifestação do anticristo. Essa manifestação é o Espírito Santo através da igreja. Há um propósito de Deus em retirar a igreja antes que o anticristo apareça. Há um propósito divino. Porque o anticristo ele vai intermediar a reconstrução desse templo e ele vai querer ser adorado como Deus. Ele vai fazer um acordo com muitos, né? Ou seja, antes de iniciar esses 7 anos. Só que, se o texto está dizendo que tem algo que o detém, mas vai ser tirado, está fazendo uma referência ao arrebatamento da igreja. Isso. A igreja vai ser tirada, né? Não significa que o Espírito Santo vai ficar ausente, o Espírito Santo é onipresente, certo? Ele age da maneira que ele quer, ele é o Todo-Poderoso, e não vamos entrar nessa discussão besta não, porque ele é Deus, ele é onipresente. Então, independente se ele esteja levando nós como a sua pessoa, ele é onipresente pelo seu poder, pela sua majestade. Então o foco é, a igreja não vai ver o anticristo. Se a igreja não vê o anticristo ele tem 7 anos para agir sem a presença da igreja. Eu posso dar base para os irmãos, pastor Rodrigo, que a igreja, por que a igreja não vai ver o anticristo? 3 referências bíblicas aqui. Pode. Para os irmãos anotar, para os irmãos terem uma base também, mas que é para tribulação nisso. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Diz assim: E quando aguardaste do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira, que certamente virá. A gente também tem capítulo de número 5, de 1 Tessalonicenses, versículo de número 9. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse período de 7 anos é o período do quê? Da ira. E Deus o que não? Nos designou para a ira. Deus nos designou para a ira. É um tempo de juízo, né? Mas sim para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus não
nos destinou para a ira, esse período tribulacional de juízo de Deus. E a gente também tem aqui para concluir, Apocalipse 3:10. capítulo número 3, versículo número 10. Porque deste atenção à minha exortação, quando a suportou o sofrimento com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação. Te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para povos que habitam sobre a terra. Então, Jesus vai arrebatar sua igreja, porque vai livrar da hora do período tribulacional de 7 anos. Exatamente. Assim como no dia de Noé, comiam, bebiam, davam-se casamento, Deus ele livrou o povo dentro de uma arca. Tirou. Assim como também, né, nos dias de Sodoma e Gomorra, Deus livrou o justo Ló, junto com alguns integrantes da sua família, e eles foram para uma alta cidade, né? E ali foram livrados. Então Deus ele sabe livrar os justos e reservar o juízo para os ímpios, conforme 2 Pedro capítulo 2 vai dizer. Tendo dito isso, irmãos, a igreja não passa pela grande tribulação, a igreja não vê o anticristo, e o que estamos vivendo agora pode ser um grande marco, o que está acontecendo agora pode ser um grande marco para o início. O que vai desencadear, pastor Adriel, a grande tribulação, o que vai iniciar o período profético do Senhor? O que vai desencadear, pastor Rodrigo, esse período tribulacional de 7 anos é o arrebatamento da igreja. A igreja Que é algo que não tem data, né? Não tem data, é iminente. Só que a gente tem referência que a construção do templo, esse acordo de paz, essa união, esses acordos que estão sendo feitos hoje, sombras. Eles são sombras que revelam o que pode acontecer. Haja vista a ênfase que demos aqui sobre que já fazem 2.000 anos que não tem tempo. E se conseguirem, é algo que quebrou uma força maligna que estava impedindo algo de acontecer. Todas essas guerras que estão acontecendo agora, né, naquele país, o que está acontecendo agora, está todo o ambiente sendo preparado para acontecer. E é mundial, né? Estamos vivendo uma guerra ideológica, uma guerra religiosa, uma guerra da impiedade, costumes diabólicos, de todo tipo de perversão, que eu não vou citar nomes aqui para não cair a live, o vídeo, né? Mas essa guerra contra os princípios de Deus. Por isso que a nação mais perseguida é a nação de Israel. Em qual sentido? Por causa da religião, por causa dos princípios de Deus. Então, nós estamos vivendo essa guerra do bem contra o mal. É interessante notar isso em Mateus 24, depois os irmãos vão meditar. Jesus vai falar dos princípios de dores. Guerras, imoralidade, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, perseguição, falsos profetas, falsos cristos. Só que a gente vê a intensidade aumentando cada vez mais. Porque fala de uma mulher gerando uma mulher que está prestes para dar à luz. Ou seja, quando ela está prestes para dar à luz, ela está em período de princípio das dores. E quando ela vai nascer criança, cada vez mais vai. Até a hora que gera, é dor até o tutano. E vai aumentando essa dor, é degradativa. E o que vai nascer? Esse novo tempo, essa nova era. Exatamente. Isso é muito forte. Cada parto, as contrações, ela tem um período, né, entre uma e outra. Só que a ciência mostra, e a gente vê, eu tive uma filha, né, minha esposa, eu acompanhei como foi essa gestação. O período entre uma contração e a outra vai diminuindo. Começa grande, depois vai diminuindo, até que chega a hora do parto, que é a pior dor que tem. Então, ou seja, da mesma forma, a gente compreende o período tribulacional e o período de princípio de dores ali. Guerra sempre existiu, pastor Rodrigo. Desde os anos 70. Certo. Fome sempre existiu. Também. Enfermidade, pandemia sempre existiu. Mas tem se aumentado cada dia mais. E isso com essa referência aí. E o arrebatamento, pastor Rodrigo, vai ser que horas, que data? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode ser hoje, então? Pode ser a qualquer momento. Maranata. Vigiai, porque não sabeis o dia e não sabeis a hora. Então, a mensagem de Jesus para as virgens é: vigiai, esteja com as suas lâmpadas acesas e com as suas reservas cheias de azeite. Só subiu quem estava se preparando prudente, ou quem estava pronto? Quem está com a casa dedicada na rocha, prudente, ouvindo a palavra e praticando. Só vai subir quem está pronto, então. Só quem está pronto, quem deu ouvido à verdade. Por que só quem está pronto? Porque o período de tempo Deus já deu pra gente. Desperta tu que dormes, se levanta dentre os mortos. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. A gente vai encerrar esse podcast, esse bate-papo escatológico. Quero agradecer ao nosso irmão em Cristo, pastor Adriel. Dá suas considerações finais sobre o assunto. Te dou 2 minutos aí para você resumir. Só queria agradecer aos irmãos, agradecer ao meu amigo, pastor Rodrigo Timóteo, agradecer à igreja Estrela Mazuca, esse povo que eu amo muito. Que Deus abençoe grandemente esse rebanho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada irmão, que Deus abençoe cada ministério. E que você venha, está pronto, né? Tudo depende de nós. Daniel, capítulo de número 1, vai dizer que Daniel ele decidiu não se contaminar com os manjares. É uma decisão. Então, a salvação é uma promessa para todos. A gente não é comunista, né? É uma promessa para todos, mas depende de quem? Da pessoa. Decisão, fé. Então, é uma decisão da pessoa. Que a gente vai decidir cada vez mais ser crente, né? Ô, glória. Surge-se o surge mais, o 25 mais. É a palavra que Apocalipse 22, verso de número 11 vai dizer. Queridos, que Deus os abençoe. Obrigado, meu irmão. Compartilha esse vídeo no YouTube, compartilha esse vídeo no Instagram,
Segue a gente lá no Instagram, eu estou fazendo diversos cortes, vai lá, sai curtindo vídeo por vídeo, comentando, enviando, interage lá com a gente para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e nos incentivar a fazer mais conteúdo e assim exercer o nosso ministério. Cada corte que a gente posta ali é com uma direção, é com o objetivo de queimar o pecado e edificar vidas. Amém? E se vocês têm dificuldade em escatologia, no livro de Apocalipse, Daniel, pode procurar a gente que a gente vai A gente vai mostrar fazer o uns caminho. seminários aí, vamos fazer umas cruzadas aí, Glória. falar da verdade da palavra. Que Deus abençoe, meus irmãos. Pai de Cristo.